Salve, salve, turma! Estamos de volta mais uma vez aqui juntinhos. Eu e você, você e eu, aqui no Gran Cursos Online, no nosso curso Gramática para Passar. Continuando, falando sobre crase. E tem algo aqui fundamental ainda no emprego obrigatório. E depois, o emprego facultativo, que no meu ponto de vista é o mais cobrado em prova, hein? Mas antes disso, na tela. Veja bem, turma, nesse caso aqui, é um caso que eu já vi com você lá no passado, quando eu estudei período composto. Quando nós estudamos período composto, nós falávamos sobre isso, que é a fusão da preposição com o pronome relativo. Agora, não é qualquer pronome relativo, precisa ser o pronome relativo a qual? Necessariamente o pronome relativo a qual. Então, vamos ao contexto. Veja bem aqui o texto. Eu trouxe dois textos aqui só para você observar bem. Ó, primeiro exemplo. A juíza que obedeço é a do TRT. Eu gosto de separar aqui a oração subordinada do restante do contexto, ó. Vamos destacar aqui, ó. Pronto, destacando. Então, assim, se você faz a leitura sem esse que obedeço, vai ficar como? A juíza é a do TRT. Pronto, a juíza é a do TRT. Agora, veja bem. Veja que no lugar desse que, nós conseguimos trocar pelo a qual. Igual eu fiz aqui no texto de baixo, significando que esse que ele é chamado de pronome relativo. Então, vamos anotá-lo. Então, este que é o pronome relativo. Até estudamos já que todo pronome relativo é um pronome anafórico. Ou seja, ele faz uma retomada contextual. Legal. Então, a juíza que obedeço é a do TRT. Agora, também preciso me recordar da aula de regência. Veja bem, quem obedece, obedece a algo. O verbo é transitivo indireto, ó. Exigiu presença de preposição a. E essa preposição a, quando é exigida dentro da oração subordinada, porque vou dar até o nome aqui a ela, que isso aqui é a nossa oração o quê? Oração, porque como que é pronome relativo, então temos oração subordinada adjetiva. E aí quando a preposição é exigida dentro da oração subordinada adjetiva, essa preposição ela deve ser deslocada para antes do pronome relativo, dizendo como, ó, a juíza é, ou melhor, a juíza a que obedeço é a do TRT. Tá, beleza. Agora olha só. Nesse sinal aqui não há crase. Por que não há crase? Porque esse azinho é apenas o a preposição. Então aqui não tem o sinal. Por quê? Porque não tem outro a. Agora na tela, veja bem, compare com o texto de baixo. A juíza a qual obedeço é a do TRT. Veja, quem obedece, obedece a, que o verbo é VTI. Obedece, obedece a. Essa preposição, ela vai para onde? Ela vem deslocada para antes do pronome relativo. Então vai ficar como, ó, a juíza a qual obedeço é a do TRT. Então, neste caso, ocorre o sinal indicativo de crase. Obrigatório. Agora não vá falar que tem artigo, por favor. O que aconteceu foi fusão de preposição a, mais o pronome relativo a qual. Então, o que nós temos aqui, ó, vamos deixar anotado isso aqui. O que nós temos aqui, ó, é preposição mais pronome relativo. Tá? Então, não é artigo. É preposição mais pronome relativo. Lá, se você voltar aqui no nosso curso, quando falávamos sobre período composto, se você voltar em nossas aulas, você vai ver que eu mostrei muito isso para você e mostrei até este caso da crase já. Eu poderia ter qualquer outra preposição aqui, ó. Aí se fosse, sei lá, vamos pensar, vamos só pensar. A juíza a qual obedeço é do TRT. Vamos mudar o verbo obedecer pelo verbo gostar, pode ser? Gostar. Então, a juíza a qual gosto. Pera aí, quem gosta, gosta de. Então vai ficar como? A juíza da qual gosto é a do TRT. Vou mudar o verbo de novo. Vamos pensar no verbo acreditar. Não, melhor, confiar. Confiar. A juíza a qual confio é a do TRT. Quem confia, confia em. Então vai ficar como aqui, ó. Vou usar a preposição em. Em mais a, na. A juíza na qual confio é a do TRT.
Está vendo? Então é uma questão de regência aqui. Eu tenho a preposição, é porque agora o que aconteceu foi a fusão, são dois iguais. Olhe na tela, por favor, vamos pensar. Vamos pensar. Algo que eu sempre mostro para os meus alunos no presencial, que sempre tem essa dúvida mesmo, é normal, super normal. Veja bem, se eu tenho aqui, ó, D mais A, eu terei o quê? Dá. Se eu tenho em mais A, eu terei na. Se eu tenho por mais A, eu terei pela. Se eu tenho A mais A, eu terei o quê? A com sinal indicativo de crase, certo? Por quê? Porque é para marcar que ali tem dois As. Para marcar que tem uma fusão. Legal. Agora veja bem. Nessa nossa primeira coluna aqui, ó, o que é que eu tenho necessariamente? O que eu tenho aqui dentro? Necessariamente. Eu tenho a preposição. Então, na primeira coluna, o que eu tenho é a preposição. E a preposição é uma questão de regência. Um termo anterior vai exigir a preposição. Eu mostrei isso para você aqui. Ó, aqui o verbo obedecer exigiu preposição a. Se fosse o verbo gostar, aí queria a preposição de. Quem gosta, gosta de. Se fosse o verbo acreditar, quem acredita, acredita em. Então, vou usar a preposição em. Aí, continue na tela. Volta lá. Agora, na segunda coluna, o que é que eu tenho? Esse Azinho agora, o que ele é? Ah, professor, ele é artigo, né? Ele é artigo, turma? Esse Azinho aqui? É artigo? Pode ser. Pode ser artigo. Mas pode ser também o quê? Pode ser artigo, mas pode ser também um pronome. Isso, olha só, é porque você, meu querido aluno, você fica pensando só aqui, ó. A mais A. E a culpa não é sua. Não é sua você só pensar, você só se preocupa aqui, A mais A. A culpa não é sua em pensar só aqui. É porque durante a nossa vida nós fomos acostumados a pensar só aqui em A mais A. Mas o que eu quero que você entenda, e para efeito de prova, para você não perder questão, não vai mudar. Ó, A mais A, por mais A, em mais A, D mais A. É porque aqui são dois iguais. Aí beleza, ocorre o sinal. Agora vem cá, qual a diferença desse caso aqui, ó, do dá, no na, o pela? A regra vai mudar? Eu tenho dois pesos e duas medidas? Não tenho. A regra é a mesma. A regra não muda. A regra é a mesma. Na tela, acompanhe comigo. Vamos lá, olha só, veja aqui um exemplo. Eu digo assim, ó. Fiz alusão. Para quem não sabe, fazer alusão significa fazer referência, tá? Fiz alusão à pessoa a qual nos dedicamos. Então, beleza. Fiz alusão à pessoa a qual nos dedicamos. Tudo bem, professor? Vamos analisar. Quem faz a alusão a. Exigiu preposição a. Qual é a palavra seguinte? Pessoa. Pessoa vem antecedida de artigo a. Então, temos aqui preposição a, mais artigo a. E aí, nesse caso, ocorre o quê, por favor? Sinal obrigatório. Certo? Porque é um caso básico. Ó, aqui é porque veio a exigência da preposição a. Tudo é questão de contexto. Sei lá. Ó, vamos mudar esse texto aqui, essa primeira parte. Vou tirar esse contexto de fiz alusão e falar assim, ó. Necessito, ó, pessoa. Eu quero que você só pense, só para pensar mesmo. Eu quero fazer você pensar. Olha só, quem necessita de algo, certo? Ó, preposição de. A palavra seguinte, qual é?
Pessoa não é um substantivo feminino no singular? Então, qual é o artigo que acompanha? O a. Então, veja, eu tenho a presença da preposição a mais artigo a. O que eu vou fazer aqui? Tá. Pronto. Necessito da pessoa. Quem necessita? Necessita de algo. Aí eu posso colocar necessito de pessoa? Claro que não. Por quê? Porque esse artigo é obrigatório. Igual a crase ali foi obrigatória. Ah, professor, acho que eu estou entendendo agora. Continue. Ó, no exemplo lá, fiz alusão à pessoa. E aí eu fiz alusão à pessoa a qual nos dedicamos. Qual é o nome desse a qual? Concorda que esse a qual é um pronome relativo, retomando pessoa? É, professor. Então, beleza. Pronome relativo. Está retomando a palavra pessoa. Aí continua a leitura, ó. Fiz alusão à pessoa a qual nos dedicamos. Quem se dedica a. Concorda que o verbo aí exigiu a presença da preposição a? Porque quem se dedica a. E essa preposição deslocada para antes do pronome relativo. E aí, quando chega a preposição deslocada para antes do pronome relativo, essa preposição se encontra com a do a qual. E você vai fazer o quê? Vai marcar com o emprego do sinal indicativo de crase, que é, por favor, obrigatório. Professor, aqui tem paralelismo, é? Para com isso. Paralelismo é outra história. Não tem nada a ver com paralelismo aqui. Paralelismo é quando você tem duas ou mais estruturas recaindo sobre uma só. Tem nada a ver com isso. Eu vou estudar paralelismo com você. Pode ficar tranquilo. Eu vou estudar paralelismo. Mas não aqui ainda. Isso não é paralelismo. Paralelismo é enumeração. Olha só. São duas estruturas diferentes. Ó, fiz alusão à pessoa, porque quem faz alusão a. Então, sinal obrigatório. E depois aqui, ó, esse sinal aqui aconteceu devido à exigência da preposição a do verbo dedicar-se, porque quem se dedica a mais o a do a qual. Então teve preposição a mais o a do a qual. Eu vou fazer o quê? Vou marcar com sinal. Por quê? Porque nós nos dedicamos a quem? A quem? A pessoa. Olhe na tela, vamos pensar. Ó, necessito da pessoa. Ó, vou usar esse texto de baixo aqui. A qual. Vou mudar o texto, hein? A qual nos orgulhamos. Pronto. Necessito da pessoa a qual nos orgulhamos. Aí você sabe. Esse a qual é. Qual é o nome dele, por favor? Professor, pronome relativo. Isso. Pronome relativo. Agora veja. Quem se orgulha de. Tá vendo? Quem se orgulha de. E essa preposição de deverá vir deslocada para antes do pronome relativo. E nesta situação, direi como? Necessito da pessoa da qual nos orgulhamos. Da qual. Tá vendo? Olha o que acontece aí. Pronto. Ocorreu nesta situação a presença da preposição de com o pronome relativo, a qual, que foi exatamente o que eu desenhei aqui para você agora. Ok? É isso daqui que eu quero que você tenha em mente. Eu vou até passar para o lado de cá. Você pensar comigo. Olha só. A primeira aqui é preposição. Preposição, a primeira estrutura é preposição. Preposição de, em, por, ou a. Agora, claro. Lá, eu estou mais acostumado lá na prova a encontrar isso aqui, ó. A mais a. Só, eu vou te mostrar mais à frente, principalmente nos próximos blocos, como isso aqui vai fazer diferença na sua vida. Eu vou te mostrar como isso faz diferença na sua vida e vou te mostrar como isso cai em prova. O examinador derruba candidato porque candidato não quer pensar, quer decorar a crase, quer estudar macetoso. Ah, professor, quando cabe ao boi, cabe crase. Para com isso. História de boi, história de abacaxi. Não, para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, não. Aluno do professor Lucas entende o assunto.
Não é macete. Não, se for para ficar estudando macete, não vai estudar comigo, não. Pode procurar outro professor. Porque comigo eu quero que você entenda. Porque quando você entender, eu te garanto, você nunca mais vai esquecer e não vai mais errar a questão de prova. Tá? Então eu preciso que você tenha isso em mente. Bom, eu fiquei até um pouco assim, aqui agora, meio estressado. Vou fazer o seguinte, eu vou concluir este bloco. Vou terminar este bloco aqui porque foi algo muito importante na nossa vida falar sobre este assunto. Vou concluir para que no próximo bloco eu volte com você falando sobre o emprego facultativo, opcional, que talvez seja o mais cobrado em prova. Por isso, não saia daí, venha comigo no próximo bloco. No próximo bloco falaremos sobre o emprego opcional deste sinal indicativo de crase. Por isso, até já! Um abraço do lucaslemos.pro.